Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 24 de janeiro de 2025. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. A paternidade de Deus o cura de todos os traumas do passado. O tema de hoje é Você tem um pai. Vamos ler lá em Salmo 68, 5, 6, que diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Vamos ao texto? Por um longo tempo fui prisioneiro do medo, um menino assombrado por receios simples da vida. Até atividades cotidianas como participar da aula de educação física provocavam tensão e conflitos, pois duvidava da minha capacidade, sentindo-me incapaz e comparando-me às outras crianças. Minha busca por refúgio era literal. Eu desejava viver escondido sob a proteção de minha mãe. Hoje reconheço que minha fragilidade e insegurança se originaram de crises familiares constantes e da ausência paterna, um vazio deixado pela figura do meu pai. Talvez possa parecer dramático para quem não enfrentou a orfandade, mas para quem viveu em um lar disfuncional e carente de paternidade, essa experiência faz todo sentido. O pai desempenha papel fundamental, fornecendo amor, proteção, provisão, correção e direção, moldando o nosso destino. As paralisias humanas, como medos, inseguranças e vergonhas, frequentemente têm suas raízes na ausência de paternidade. Muitos vivem sem medo, sem vontade, sonhos ou propósito, como resultado deste vácuo. Ninguém planeja viver uma existência vazia. Posso afirmar isto com convicção, pois experimentei essa realidade. Preciso, porém, dizer a você que eu encontrei um pai. E todo o meu vazio foi preenchido e deu lugar à alegria de uma vida cheia de propósito. Independentemente de como sua vida está hoje, fruto da ausência paterna ou não, ainda há tempo de você realinhar sua trajetória. Deus é um Pai real e perfeito que jamais nos decepciona ou abandona. Aceite sua filiação, passe a se relacionar com o Pai e então permita-lhe restaurar tudo aquilo que um dia lhe causou feridas. Tá bem? O que Deus quer falar conosco hoje sobre filiação. Você tem pai? Bom, todos nós temos um pai. Independente se foi registrado ou não, ou se convive com ele ou não, todos nós viemos de alguém, da mãe e do pai. Precisou dessa junção para que nós nos formássemos e fomos chamados de filhos. Bom, o próprio pastor aqui vai estar falando sobre a ausência do seu pai, né? Ele era alcoólatra, então era uma família totalmente desestruturada, não tinha amor, carinho, né? Não tinha. Quando uma pessoa tem esse tipo de vício, é muito difícil o convívio dentro de uma casa. É muito agressivo, é muito desesperador. Eu já vivi isso com um tio que eu tinha. E por mais que ele tivesse esse problema, esse vício, ele era até um homem muito carinhoso. Tinha os seus problemas, né? Muito espiritual também. Porém, ele era um homem presente. O meu tio era um homem presente. Com as 3 filhas, ele teve, né? Minhas primas. Então, era um homem muito presente. Além de ficar tonto a maior parte do dia, mas quando ele estava sóbrio, ele era presente. Que Deus o tenha. Já não vive mais entre nós. Morreu muito cedo, devido à bebida, não se cuidar. Mas eu creio que as minhas primas hoje são muito felizes, eu acredito. Talvez também teve um pouco de ausência, sim, por mais que ele fosse presente ali, não deixasse faltar as coisas, né? Mas eu acho que faltou, sim, o cuidado, né?
cuidado, o aconchego, o abraço, a disciplina. Tudo isso envolve. Eu posso dizer que eu também não tive pai desde a minha infância. Houve separação, né, na minha casa também, totalmente desestruturado. Naquela época nós nem conhecíamos Jesus. E foi muito difícil, né? Eu sou a filha mais velha, né, da minha mãe. Então eu vi todo o sofrimento, eu vi tudo que causou. Então isso causou muitos traumas na minha vida. Muitos traumas. Por mais que as pessoas possam achar, não, isso não tem nada a ver, tem sim. Tem sim, porque os pais, eles têm uma legalidade muito grande na vida dos filhos. E quando isso é rompido, eu não tive a imagem de um homem dentro de casa para poder, assim, mostrar o que é proteção, segurança. Então eu sempre fui muito... como é que eu posso dizer? Eu sempre usei muita armas, as minhas armas, contra as pessoas. Então eu não deixava elas se aproximarem, eu não deixava me envolver tanto, ou eu deixava e acabava me decepcionando. Então isso faz com que nós, que não temos esse amparo, essa disciplina, esse modelo, vou dizer assim, acaba tendo ausência de atenção, né? A mãe, ela tá ali todo dia parando, né? Mas quando você tem um pai, eu vejo pela minha filha, quando ele chega, é papai, e ele pega no colo, ela abraça, faz festa, mas é diferente da mamãe. A mamãe tá aqui pra proteger, a mamãe tá aqui pra dar um beijinho, a mamãe tá aqui pra dar comidinha, a mamãe tá aqui pra dar um banho, né, levar ali pra pegar uma florzinha. É totalmente diferente. Ensinar como, sei lá, como varrer uma casa, fazer uma comida, lavar a roupa. Isso são coisas do nosso dia a dia. A mãe ensina uma outra realidade. O pai ensina outra realidade. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui em Salmos, que ele ampara as viúvas. Sim, a palavra vai dizer que as viúvas, por ser mais frágeis, né, estão solitárias, não têm uma figura de homem para protegê-la. Então a igreja teria que protegê-la. Se não tivesse filho homem, olha como é que a lei ordena que o filho homem tome conta da sua mãe. Então, se não tiver, né, filho homem, porque é no filho homem que tinha esperança, porque ele podia trabalhar, ele que trazia o alimento para dentro de casa, ele que protegia. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não estou lembrando, entre agora o Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que uma viúva tinha um filho, e esse filho morreu. Então a esperança, ela vai chorar, a esperança era ele. Era ele que trazia o alimento, era ele que trazia a segurança, a proteção para ela. Então olha como é que era tão forte esse símbolo do homem dentro da casa, da paternidade, da segurança. E Jesus vai estar passando ali, e aquela mulher está saindo dos portões daquela cidade, porque o enterro não era dentro da cidade, era fora da cidade. E Jesus pergunta: por que choras? E ela vai falar que seu único filho morreu. E Jesus vai tocar só nas fins ali do caixão. E vai falar para ele, e aquele menino vai ressuscitar. E vai dar novamente alegria para sua mãe. Então, é isso que ele está falando, é isso que o texto está dizendo, para que nós, ou você que não tem pai, que não tem essa imagem na sua vida ainda, confie no Senhor. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Se você ainda continua sendo rebelde, se você não respeita seu pai ou sua mãe, como falam os mandamentos, se você não acredita nisso, nessa paternidade,
foi muito difícil para mim ter Deus como pai, por mais que eu o chamasse de pai, por mais que eu soubesse que ele é maior do que tudo, maior do que eu não tinha essa intimidade até eu liberar o perdão. Enquanto Deus não trabalhou na minha vida, não trabalhou no meu coração, na minha mente, para entender que a palavra que eu precisava, seguir a palavra que eu precisava me derramar e pedir a Deus para que isso saísse da minha vida, todo o meu passado de opressão, de rejeição, né, da falta de um pai na minha vida, que causou vários traumas, várias situações, eu precisava entender e liberar o perdão. Então, quando eu fiz isso, Deus me deu um novo entendimento, uma nova vida, expectativa de confiar nele, porque eu poderia dizer, eu confio em Deus, mas eu não confiava, porque eu não acreditava nesse sentido, no sentido de paternidade, de que Deus é meu pai. Porque lá em Salmos, ai meu Deus, agora eu não estou lembrando qual é o salmo, vai dizer que mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, esqueceram de você, não lembra mais de você, não está nem aí para você, eu, teu Deus, não te esquecerei de ti. Então, por quê? Porque foi ele que nos fez. Porque lá em Jeremias vai dizer que mesmo antes de você nascer, quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu já o conheci. E preparei tudo. Jeremias já foi escolhido desde o ventre. Então, em Salmos 139 também vai falar que ele nos conhece, tecendo os nossos ossos dentro do ventre da nossa mãe. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor, e ele sabe todos. Então, ele é pai. Imagina um único pai teve um filho e ele dá o seu filho, um único, está lá em João 16 vai dizer que ele deu. João 3,16 vai dizer que ele deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, ele deu, ele doou, ele deixou vir, mesmo sabendo que iria ter todo aquele sofrimento, para salvar a mim e a você, para dar um exemplo de que ele é um pai amoroso e ele sabe cuidar dos seus filhos perfeitamente. Então, irmãos, neste dia, que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Nós estamos, em janeiro, eu sei que cada dia é um dia diferente, cada ano possa ser diferente, mas que todos os anos que eu estava na mesma, durante 10 anos, durante 15 anos da minha vida, há muito tempo. Eu fiquei sem falar, sem procurar, sem pesquisar sobre meu pai. Até que um dia Deus falou grandemente no meu coração, para que eu pudesse rever isso. E quando eu revi isso, eu fiz essa reflexão, eu falei com Deus, eu escrevi para Deus, e eu pedi, Senhor, por favor, muda isso. Muda essa história. E quando eu fiz isso, Deus realmente mudou a minha história. E através desse perdão, e através do meu querer também, Ele me abençoou grandemente. Ele me abençoou grandemente. Deus é perfeito, irmãos. Deus, ele só age conforme aquilo que você também quer, que o seu coração deseja. E ele sabia do que eu precisava e ele tinha que atuar numa área para liberar e me abençoar nessa área. Então, quando você às vezes está travado, não consigo fazer nada, tem que ser liberado numa área. É igual uma prova. Como que você pode passar numa prova física se você não faz um exercício, se você não corre, se você não pratica aquilo para que você possa ser o melhor? Então, para isso, nós devemos nos permitir que Deus possa entrar na nossa vida e fazer essa mudança para que você possa ser livre desse trauma, dessa opressão.
até que o mundo fala. Deixa isso pra lá. Pra que ficar mexendo em casa de marimbondo? Mas, irmãos, entenda uma coisa. Os princípios do Senhor são válidos e são reais. E são vivos até hoje. A palavra não passará se não for pela permissão do Senhor. Pode passar tudo nessa vida. Tudo. Menos a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Amém? Desculpa ter passado aí 15 minutos, mas que você possa ter esse discernimento e entender que Ele quer o melhor para cada um de vocês. Amém? Que você possa se inscrever no canal, curtir, comentar, tá bom, irmãos? Comentar já dá bastante audiência, né, assim, para levar para o YouTube entender e levar para outras pessoas que realmente precisam da palavra do Senhor. Tenha um dia tranquilo, de bênção, de paz. Até o próximo devocional. Tchau, tchau.